Você já reparou que algumas restaurações parecem tecnicamente perfeitas, mas no final ficam artificiais? Na maioria das vezes, o problema não está na cor, na resina ou na técnica de estratificação. O problema está na anatomia. Se você não entende como a anatomia controla a luz, dificilmente você vai conseguir reproduzir profundidade, textura, brilho e naturalidade. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Se você sente que chegou naquela trava restauradora em que as restaurações ficam certinhas, mas ainda que os dentes não parecem tão naturais, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos destravar isso de uma vez por todas. Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo da Margut TV. Eu sou Janaína Marcília e hoje, a aula, nós vamos conversar sobre as estruturas anatômicas agora dos dentes anteriores. Mas antes, se você ainda não faz parte da comunidade da Margut TV, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa lá seu like. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua forma de restaurar. Então, bora destravar! Então, vamos lá. A base de tudo. A primeira coisa que você precisa acreditar é: o dente não é um bloco branco e quadrado, certo? E nenhuma das suas superfícies ela é completamente lisa. Pronto, falei. Quando observamos um incisivo central superior, o nosso cérebro ele não enxerga simplesmente um bloco branco. Ele interpreta luz, sombra, profundidade, relevo, textura. E tudo isso acontece porque o dente possui acidentes anatômicos que controlam o comportamento da luz. Eu sempre digo aos meus alunos uma frase que guia toda a minha forma de ensinar: visualize mentalmente, faça associações e depois reproduza. Você nunca consegue reproduzir aquilo que você nem consegue visualizar. Então, sem essa imagem mental, a restauração ela vira tentativas e erros. Então, a partir de agora, eu quero que você visualize o dente como uma estrutura extremamente rica de detalhes. O primeiro passo, as faces do dente. Então, vamos começar pela base. Todo dente possui 4 faces principais, ok? Vestibular, lingual ou palatina, mesial e distal. Até aqui tudo bem. Agora, acontece algo extremamente importante. Quando duas faces elas se encontram, forma-se uma aresta, uma linha de encontro. No encontro dessa face vestibular com as faces proximais, surge uma face, na verdade, surge uma aresta chamada de aresta de transição. Perceba, o nome já explica a sua função. O nome já diz tudo. É uma área de transição, de uma face para outra. Ela marca a transição entre faces. Aqui está mais um erro que é extremamente comum. O que acontece? E agora eu quero que você tenha assim um surto de atenção. É que muita gente acha que é aí que finaliza a face vestibular na hora de executar lá a sua restauração, na anatomia do dente do incisivo central. Então vamos lá. Muitos profissionais acreditam que a face vestibular, ela termina exatamente nessa aresta. Ok, por face, ela termina nessa aresta. Mas o que acontece quando você não entende a tridimensão do dente? O resultado, fica uma restauração parecendo um quadrado. Outros ignoram completamente essa região e criam uma convexidade exagerada no centro. Resultado, o dente fica parecendo um barril. Nenhum dos dois tipos reproduz uma anatomia natural. Onde está a tridimensionalidade desses dentes? Vem para essa informação que muda completamente a forma de enxergar. Vamos lá. A face vestibular, ela não é lisa, certo? Ela possui elevações, depressões, mudanças de curvatura, que são responsáveis por um efeito óptico que nós vemos no esmalte. E isso não acontece por acaso. A anatomia, ela é consequência direta do desenvolvimento do dente. Então vamos lá. 3 lóbulos de desenvolvimento. Todo dente anterior, ele é formado pela união de 3 lóbulos de desenvolvimento, que são os lóbulos mesial, central e distal. Esses lóbulos, eles deixam a sua marca na anatomia final do dente. Eles originam o que nós conhecemos por sulco de desenvolvimento, os mamelos dos dentes recém-erupcionados e as elevações conhecidas como cristas. Agora imagine 3 montanhas, um do lado da outra. Entre elas existem 2 vales. As montanhas representam os lóbulos e os vales representam os sulcos de desenvolvimento, que são aquelas depressões.
Mesmo quando os mamelos desaparecem, né, ao longo do tempo, por causa do desgaste, essa arquitetura dessas depressões, elas continuam existindo e elas determinam toda essa irregularidade da anatomia vestibular de um dente anterior. Então, o que são as cristas proximais? As cristas proximais, elas estão localizadas às margens da face vestibular. E elas são chamadas de cristas proximais porque elas estão às margens da face vestibular. E elas são muito importantes para determinar uma área que a gente chama de área de brilho. Essa região é onde a luz incide de maneira mais direta, por isso ela apresenta uma maior luminosidade. Aqui existe um detalhe que muda completamente a percepção visual desse dente. Quanto mais próximo essas cristas estiverem, menor será a área de brilho. Consequentemente, você vai ter uma percepção de que o dente parece que está mais estreito. Quanto mais afastadas estiverem essas cristas, maior será essa área iluminada e o dente aparecerá mais largo. Agora observe o outro lado. Ao lado da área de brilho, surgem as áreas de sombra. Elas aparecem porque a superfície ela começa a fazer uma curva. A luz ela deixa de ser refletida diretamente. Essas sombras, elas não são defeitos, elas são responsáveis por criar um outro efeito: profundidade, volume e tridimensionalidade. Guarde essa frase. O brilho, ele mostra a largura. A sombra, ela desenha profundidade. Essa é uma das maiores chaves para entender por que duas restaurações com a mesma cor, elas podem parecer completamente diferentes. Agora você imagine que você está dirigindo à noite. Vamos lá, fazer uma analogia. A faixa central da pista, ela recebe diretamente a luz dos faróis, certo? Então ela fica clara. Agora você observa as laterais dessa pista. Ela recebe menos luz e aí elas ficam mais escuras. No dente acontece exatamente da mesma forma. A área de brilho é a faixa iluminada. As áreas de sombra, elas desenham os limites e criam profundidade. A gente tem também um outro ponto muito fundamental nessa anatomia, que na face vestibular, que ela não é plana. Então, ela apresenta convexidades suaves. Essas curvas, elas fazem com que a luz caminhe sobre o esmalte e faça reflexões ópticas, fazendo com que a gente tenha áreas de percepção onde uma restauração parece que está muito reta, ela perde a naturalidade e perde a sensação de profundidade. Ela perde toda a dinâmica da luz. Então, pense numa colher. A luz, ela se comporta completamente diferente se você botar a luz na parte da frente da colher e se você colocar ela na parte de trás. Existe uma convexidade, uma difusão diferente dessa luz. Se o esmalte, no esmalte, acontece da mesma forma. E aí, a gente tem também, como não esquecer, a consequência daqueles lóbulos de desenvolvimento que eu falei, são os sulcos. Então, entre os lóbulos, nós encontramos os sulcos de desenvolvimento. Esses sulcos, eles criam pequenas áreas de sombras. Sem as sombras, o dente fica chapado. E aqui vale outra frase importante. A sombra não é defeito. A sombra, ela é consequência de uma parte da anatomia que foi iluminada. Também precisamos observar o dente verticalmente. E aí nós dividimos essa anatomia em 3 partes. O terço cervical, que ele é mais convexo, ele forma um perfil de emergência e ele tem uma maior saturação de cor. O terço médio, que é uma área de equilíbrio, ele normalmente tende a ser um pouco mais planos, com suaves elevações. E o terço incisal, que ele é mais inclinado para a palatina, tem maior translucidez porque tem maior passagem de luz. Agora você imagine um pôr do sol. A intensidade das cores, ela muda gradualmente. No dente acontece exatamente da mesma forma. Existe uma transição natural. O dente, ele não é monocromático, ele não tem uma cor só. Ele é uma transição de cor e efeitos ópticos. Agora, falando da borda incisal, a borda incisal também, ela não é uma linha reta, tá? Ela possui espessura, volume e características ópticas. Nos dentes jovens, observamos os mamelos e eles ajudam a criar profundidade, naturalidade e todo aquele efeito de luz que são extremamente importantes para dar aquele efeito lindo de opalescência, aquela passagem da luz. Depois de toda a anatomia construída, agora vem o acabamento. A textura superficial, a gente tem
tem como dividir ela em macrotexturas, que é quando a gente tem a representação dos sulcos e das depressões, e a microtextura, quando a gente tem aquelas linhas horizontais chamadas de periquimáceas. Todas essas acidentes anatômicos, a gente tem como comparar se você fizer botar a luz em cima de um vidro bem polido ou, por exemplo, de uma casca de laranja. Os dois objetos, eles vão refletir a luz de maneiras completamente diferentes. E é exatamente por isso que a textura no dente faz toda a diferença. Se você lembrar apenas de uma coisa dessa aula, lembre-se dessa frase. Os dentes anteriores não são definidos pela cor, eles são definidos pela anatomia que controla a luz. Quando você compreende lóbulos, sulcos de desenvolvimento, linhas de transição, convexidades, bordas incisais e textura superficial, você deixa de copiar dentes. Você passa a entender a lógica da natureza. A natureza é perfeita. E quando entendemos essa lógica, reproduzir a anatomia deixa de ser uma questão de talento e passa a ser uma questão de observação. Agora eu quero saber de você. Qual dessas estruturas é a que mais te gera dificuldade nas restaurações? Escreva aqui nos comentários. E se essa aula mudou a sua forma de enxergar a anatomia dental, compartilhe esse vídeo com algum colega. E se esse vídeo também te ajudou, deixa aqui seu like, compartilhe com quem também precisa entender que a gente precisa observar mais para reproduzir melhor. Inscreva-se na Marcos TV, porque conhecimento compartilhado gera transformação. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.